aqui o funcionamento de um circuito resistivo apenas com uma fonte de alimentação para explicar um pouco da lei de Ohm. Eu estou utilizando aqui como recurso o Faustad, que é um simulador de circuitos eletrônicos aí, mais voltado para a área de eletrônica analógica. Eu vou utilizar ele aqui na versão full screen, melhor para trabalhar. Então, quando eu quiser fazer um circuito, eu posso utilizar aqui os comandos de draw e a partir dele eu seleciono os componentes que eu quero trabalhar. Como nós vamos falar hoje um pouco sobre a lei de Ohm. Lei de Ohm, aqui lei mais utilizada, um pouco uma das mais utilizadas da eletrônica, que diz que a tensão é igual a resistência vezes a corrente de um circuito. Para demonstrar isso, eu vou fazer aqui um circuito resistivo. Então eu venho aqui, eu utilizei uma tecla de atalho aqui já, que é o comando R. Mas se qualquer componente que eu queira colocar aqui, eu venho aqui em Draw e verifico aqui o componente que eu quero utilizar. Então eu utilizei a tecla de atalho R aqui para colocar o resistor. Vou colocar aqui uma fonte, Inputs and Sources, venho aqui em Voltage, seleciono aqui. E se eu quiser colocar um fio, eu venho aqui do Add Wire ou eu aperto o comando W, que ele vai também selecionar o fio. Eu venho aqui em Input Source, vou colocar um ground e pronto, eu tenho meu circuito resistivo aqui com uma fonte de alimentação montada. O Faustad ele não mostra a princípio qual é o valor da tensão, em padrão ele vem aqui com 5 volts. Quando a gente quiser verificar aqui a informação de uma fonte, de um circuito, basta ficar com o mouse sobre ele, que ele aparece aqui a informação. Então aqui ele está com 5 volts, posso colocar aqui 10, posso colocar aqui 100 volts, sem problema, ele funciona. Vou colocar aqui 5 volts. E aqui eu estou com um resistor aqui de 1K, também basta só mudar o valor aqui se quiser, 10K, vamos voltar aqui para 1, só para demonstrar. E caso eu queira ver a corrente que flui sobre um fio, por exemplo, eu venho aqui, dou 2 cliques e coloco Show Current e Show Voltage. Uma das coisas que eu gosto muito do Faustad é essa visualização da corrente. É muito legal isso. Então, quando eu vou aumentar aqui, por exemplo, a minha tensão, vou jogar aqui 50 volts, a gente vê que a corrente ela começa a se mover mais rapidamente. Vou baixar também um pouco a resistência para a gente ver isso aí. Vou jogar 500 ohms, ela fica mais rápida ainda. Vamos voltar para 1K e 5 volts. Nessa aplicação aqui, bem simples, vou demonstrar aqui a lei de Ohm. Eu venho aqui, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para escrever aqui a equação desse circuito. Suponha que eu quero encontrar a corrente, como aqui já está 5 mA, isso seria aqui 1000I é igual a V dividido por R, é igual a 5 dividido por 1000, isso aqui é igual a 0,005 amperes, que é igual a 5 miliamperes. Então só uma demonstração bem simples da lei de Ohm, como ela funciona aqui e de onde que vem esse valor de 5 mA, de 5 volts. E vou demonstrar agora na parte prática a relação do resistor com a fonte e os cálculos ali para encontrar o valor da corrente no circuito. Dando seguimento agora aqui à parte teórica do circuito com resistor apenas e a fonte de alimentação para demonstrar a aplicação da lei de Ohm. O meu multímetro aqui, esse primeiro multímetro, ele está ligado aqui na fonte de 5 volts na entrada. Então aqui eu tenho as duas pontas de prova, a preta e a vermelha, e eu conecto elas aqui paralelando os dois pontos para fazer a medida da tensão. Então aqui eu travo ele aqui dentro, vou colocar ele aqui no conector, encaixando aqui do outro lado, e isso aqui eu meço a minha tensão. E esse multímetro aqui ele vai estar medindo a minha corrente. A medida de corrente, diferente da medida de tensão, que é em paralelo, ela precisa ser ligada em série. Então, se a gente olhar no trilho aqui do protoboard, no lado negativo aqui, o meu resistor, está nesse ponto aqui, ele está ligado no trilho negativo. E o trilho positivo, ele não está ligado em nada. Observa que nesse trilho aqui do resistor, ele não está conectado ao trilho positivo aqui do protoboard. Então, para fazer essa conexão, eu vou colocar aqui o lado negativo no meu resistor e o lado positivo eu vou colocar no positivo da fonte. Então eu tenho aqui
uma corrente de 5,07 mA. A escala que eu estou do multímetro aqui é a escala de 20 mA e a minha escala de tensão ali é a escala de 20 volts. Então, dessa forma, eu consigo medir aqui a minha corrente. Eu estou aqui com um resistor de 1K, vou colocar aqui na resistiva, só desligar a fonte. Então, eu estou aqui com um resistor aqui de 970 ohms aproximadamente. Ele tem aqui uma faixa dourada no final. Então, isso define a porcentagem, no caso, que ele tem ali de variação. Eu estou com um resistor de 1K, só que aqui ele está dando, na medida real dele, 970 ohms. Então, eu vou colocar aqui de novo, ligar a fonte, colocar na escala de corrente. E eu vou medir aqui a minha corrente novamente para ver que eu tenho ali aproximadamente 5,12 mA. Se eu subir a minha tensão, a minha corrente ela vai variar ali proporcionalmente à variação da tensão, porque como se trata de um circuito resistivo apenas, a minha relação de corrente é a minha tensão dividido pela minha resistência. Tá? Então esse é o valor da corrente que eu encontro. Então se eu variar para baixo agora, eu vejo que a minha corrente também ela vai diminuindo de acordo com o valor da tensão. Então eu vou jogar aqui para 5 novamente. E aí então eu tenho a minha corrente ali de 5 mA, 5,13, e a minha tensão ali de 5 volts. Tá? Então dessa forma eu consigo fazer aqui a medida da tensão e a medida da corrente com o multímetro. Corrente, circuito aberto, eu tenho que colocar o multímetro em série com o que eu vou estar medindo para fazer a medida da minha corrente. Então como se a corrente circulasse pelo multímetro, passa, retorna pelo resistor e volta para minha fonte. Se eu inverter essa polaridade, vou demonstrar aqui só para ver como que fica o valor da corrente. Vou para cá, vou colocar aqui. E quando eu coloco aqui na minha resistência, ela observa que o valor da corrente se torna negativo. O que isso quer dizer? Que o fluxo da minha corrente está invertido. Ele está saindo do positivo, está entrando no negativo do multímetro e saindo no positivo do multímetro. Esse aqui é o que a gente chama de sentido convencional, é quando eu tenho o valor positivo. Nesse caso aqui ele está no sentido inverso. Então vou voltar aqui, medir novamente. Aí ele volta para o valor positivo de corrente. Beleza? Qualquer dúvida, só me chamar.